Eu gostaria nesse momento, irmãos, de compartilhar alguns textos sobre esse tema tão importante e, como nós falamos, uma doutrina distintiva do Adventismo, não compartilhada com nenhum outro grupo do cristianismo e nem fora do cristianismo. Vamos lá, então. Então, o assunto aqui é sobre justamente o ministério de Cristo no Santuário Celestial, e nós vamos ver uma sequência do que Ellen White fala a partir do Grande Conflito, página 420. Diz assim: o ministério do sacerdote durante o ano todo, no primeiro compartimento do santuário, para dentro do véu, que formava a porta e separava o lugar santo do pátio externo, representa o ministério em que entrou Cristo ao ascender ao céu. Era a obra do sacerdote no ministério diário, a fim de apresentar perante Deus o sangue da oferta pelo pecado, bem como o incenso que acendia com as orações de Israel. Nesse primeiro parágrafo, nós podemos ver já que ao Cristo ascender ao céu depois de ressuscitar, ele vai para dentro do véu. Que véu é esse? Nós bem sabemos que era para entrar no lugar santo, pelo que Ellen White fala. Haviam dois véus. O primeiro, então, para dar a entrada do pátio para o lugar santo, e depois o segundo véu do lugar santo para o lugar santíssimo. Aqui o texto deixa claro que então foi a entrada ao lugar santo. Vamos adiante aqui no texto, então, já na página 421. Assim pleiteava Cristo com seu sangue perante o Pai, em favor dos pecadores, apresentando também com o precioso aroma de sua justiça as orações dos crentes arrependidos. Esta era a obra ministerial no primeiro compartimento do santuário celeste. Para ali, a fé dos discípulos acompanhou a Cristo, quando diante de seus olhos ele ascendeu. Ali se centralizara sua esperança, e essa esperança, diz Paulo, tem como âncora da alma segura e firme, que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote. Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Então, os discípulos tinham esse entendimento e seguiram Cristo nessa obra que Cristo teria que efetuar agora não mais como vítima, que foi o papel que ele desempenhou nessa terra, sendo sacrificado, mas agora como sacerdote no primeiro compartimento. Continuação nos diz que durante 18 séculos este ministério continuou no primeiro compartimento do santuário. O sangue de Cristo, oferecido em favor dos crentes arrependidos, assegurava-lhes perdão e aceitação perante o Pai. Contudo, ainda permaneciam seus pecados nos livros de registro. Como no serviço típico, havia uma expiação ao fim do ano. Semelhantemente, antes que se complete a obra de Cristo para a redenção do homem, há também uma expiação para tirar o pecado do santuário. Este é o serviço iniciado quando terminaram os 2.300 dias. Naquela ocasião, conforme fora predito pelo profeta Daniel, nosso sumo sacerdote entrou no lugar santíssimo para efetuar a última parte de sua solene obra, purificar o santuário. Aqui nós vemos já essa ligação com a profecia de Daniel 8,14, que falava justamente, então, dessa
desse fato que ao final desse mais longo período profético, 2.300 anos, deveria ocorrer, então, a purificação do santuário. Aqui fala que, na parte de cima, né, que o sangue de Cristo assegurava o perdão e a aceitação perante o Pai. Contudo, ainda permaneciam seus pecados nos livros de registro. Portanto, ainda tinha uma obra a ser realizada para resolver essa questão. A continuação, então, nos diz o seguinte: como antigamente eram os pecados do povo colocados pela fé sobre a oferta pelo pecado, e mediante o sangue dessa transferidos simbolicamente para o santuário terrestre. Assim, em um novo conceito, os pecados dos que se arrependem são, pela fé, colocados sobre Cristo e transferidos de fato para o santuário celeste. E como a purificação típica do santuário terrestre é efetuada mediante a remoção dos pecados pelos quais se poluíra, igualmente a purificação real do santuário celeste deve efetuar-se pela remoção ou apagamento dos, aí continua na próxima página, então a remoção ou apagamento dos pecados que ali estão registrados. Mas antes que isso se possa cumprir, deve haver um exame dos livros de registro para determinar quem, pelo arrependimento dos pecados e fé em Cristo, tem direito aos benefícios de sua expiação. A purificação do santuário, portanto, envolve uma investigação, um julgamento. Isso deve efetuar-se antes da vinda de Cristo, para resgatar seu povo, pois que quando vier, sua recompensa estará com ele, para dar a cada um segundo as suas obras. Apocalipse 22, 12. Então, aqui no texto, deixa muito claro o papel que deveria ocorrer. Não bastava Cristo morrer em favor da humanidade, mas os benefícios da obra expiatória, o pagamento que ele fez de nossos pecados, esses benefícios têm que ser aplicados aos verdadeiramente arrependidos. Tem que haver uma investigação, porque muitos professam ter aceitado a Cristo, dão entrada no reino celeste, mas aí nessa obra de purificação há um julgamento, uma investigação que trará de fato a separação final dos justos e injustos dentre aqueles que deram a entrada no reino dos céus. Ellen White ainda diz, destarte, os que seguiram a luz da palavra profética viram que, em vez de vir Cristo à Terra ao terminar em 1844 os 2.300 dias, entrou ele, então, no lugar santíssimo do santuário celeste, a fim de levar a efeito a obra final da expiação preparatória à sua vinda. Então, nesses textos, nós vemos de maneira muito clara que, de fato, ocorre uma ligação. Ellen White, no Grande Conflito, ela destaca muito bem a ligação desse assunto com a experiência dos adventistas debaixo da mensagem do primeiro anjo, que se deu a partir de 1798. Nos Estados Unidos da América, em especial, ocorreu então essa marcação exata da data para a volta de Cristo em 22 de outubro de 1844. Uma dúvida que alguém, de repente, uma mais curiosidade, alguém pode ter: a data final seria 21 para 22 ou 22 para 23, né? Qual que seria a data final aí para concluir aquele período? Então, de acordo com o que a profecia determina e o que também conhecemos na história, eles aguardaram a volta de Cristo
do dia 22 para o dia 23 de outubro. De fato, se nós formos, eu até comentei, creio que numa outra reunião, se nós formos ver com uma certa exatidão essa questão, e pegando então o horário que seria lá em Jerusalém, no dia 23, um horário então que culminaria justamente na parte da tarde, e nos Estados Unidos seria ainda a parte da manhã do dia 23. Nesse momento se cumpria aquele período de 2.300 anos, e naquela mesma faixa de horário, nós encontramos então Ira Edson recebendo aquela visão do milharal, aonde, quando ele estava atravessando o milharal, viu, tal como a ilustração aqui buscou do livro que eu mostrei, né? Viu o céu aberto e viu então Jesus entrando no lugar santíssimo onde está a Arca da Aliança. Então, nós vemos que Ira Edson só recebeu essa visão. A Ellen White recebe o seu chamado mais adiante, em dezembro, mas Ira Edson foi uma testemunha da finalização desse período profético. Desse modo, Deus se importou em dar essa visão, inclusive no momento certo que ocorria aquele fato. Se nós formos observar em cada fase que se cumpria dessa profecia, algo extraordinário acontecia. No ano 27, ocorre o batismo de Jesus, onde então o Espírito Santo desce na forma corpórea de uma pomba, se ouve uma voz do céu também dizendo: este é o meu filho amado em quem me comprazo. E as pessoas em volta testemunharam esse fato, e tinha sido dado essa promessa para João Batista desse fato. Também encontramos no ano 31, na morte de Cristo, terremoto, escurecimento daquele dia mais cedo, e assim uma série de fatores, então, impressionantes. E no ano 34, com a morte de Estevão, temos também Estevão recebendo uma visão antes de falecer, abrindo-se o céu para ele também, e o seu rosto ficou glorioso, extremamente brilhoso. Então é muito significativo que, se nessas partes da profecia se cumpriram de uma maneira especial, também não foi exceção com a finalização em 1844. Eu gostaria de trazer aquele texto, né? Justamente que eu tinha prometido. Vamos ao texto, então. Antes de irmos ao texto em si, temos ainda nessa parte da 422 do Grande Conflito, a continuação do que nós lemos. Ellen White explica alguns símbolos aqui também. Verificou-se também que, ao passo que a oferta pelo pecado apontava para Cristo como um sacrifício, e o sumo sacerdote representava Cristo como mediador, o bode emissário tipificava Satanás, autor do pecado, sobre quem os pecados dos verdadeiros penitentes serão finalmente colocados. Queria dar uma pausa aqui. Esse texto, ele é muito especial e traz uma controvérsia com o mundo protestante, como eu estava comentando há pouco, porque entendem que todos aqueles animais do serviço aqui terrestre representavam a Cristo. E desse modo, então, nós vemos que existia um animal que ele não representava Cristo. Na ocasião da expiação, do dia da expiação, havia o bode emissário, que era morto no altar de holocausto, que representava Cristo. Porém, o bode emissário representava Satanás, que é o autor do pecado. E aqui
vamos destacar o trecho final aqui que foi dito: os pecados que são finalmente colocados sobre ele não é da humanidade toda, mas sim dos verdadeiros penitentes. Esses, então, seus pecados são colocados sobre o autor do pecado. Quanto aos ímpios, os perdidos, esses, por terem escolhido esse caminho, não apenas terem sofrido por consequência, mas escolhido a rebeldia em relação a Deus, os pecados permanecerão neles. A continuação diz assim: quando o sumo sacerdote, por virtude do sangue da oferta pela transgressão, removia do santuário os pecados, colocava-os sobre o bode emissário. Então, o sumo sacerdote, ele tinha que remover os pecados que estavam alojados no santuário e colocava-os, transferia para o bode emissário. Quando Cristo, pelo mérito de seu próprio sangue, remover do santuário celestial os pecados de seu povo, ao encerrar-se o seu ministério, ele os colocará sobre Satanás, que na execução do juízo deverá encarar a pena final. Então, aqui nós vimos já, nessa parte também, que é os pecados do povo de Deus que são transferidos por Satanás. E ele encarará uma pena final. A parte, então, aqui agora final diz que o bode emissário era enviado para uma terra não habitada, para nunca mais voltar à congregação de Israel. Assim será Satanás para sempre banido da presença de Deus e de seu povo e eliminado da existência na destruição final do pecado e dos pecadores. Portanto, aqui nós vemos que esse bode emissário, que representa Satanás, não era sacrificado no altar, mas levado para fora, para uma terra não habitada e deixado lá. Aqui também o irmão Francisco, em seu vídeo, leu um texto essencial que nos mostra a importância desse tema. Está na 489 do Grande Conflito, que diz que a intercessão de Cristo no santuário celestial em prol do homem é tão essencial ao plano da redenção como foi sua morte sobre a cruz. De nada adiantaria apenas a morte de Cristo na cruz, ainda que Cristo tenha dito, está consumado, e o seu sacrifício tenha sido completo, o pagamento dos nossos pecados tenha sido feito, liquidado na cruz. Isso não significa que simplesmente fazendo essa parte da sua obra estaríamos salvos, porque agora no santuário celestial Cristo aplica os benefícios de seu sacrifício para os verdadeiros penitentes. Mas vamos então ao texto que vai nos falar do tamanho desse santuário celestial, como eu tinha prometido. O que nos diz o texto do Grande Conflito, da página 414? Vamos ver então. O esplendor sem par do tabernáculo terrestre refletia à vista humana as glórias do templo celestial em que Cristo, nosso precursor, ministra por nós perante o trono de Deus. A morada do Rei dos Reis, em que milhares de milhares o servem, e milhões de milhões estão em pé diante dele, Daniel 7,10, sim, aquele templo, repleto da glória do trono eterno, onde serafins, seus resplandecentes guardas, velam a face em adoração. Não poderia encontrar na estrutura mais magnificente que hajam erigido as mãos humanas, senão pálido reflexo de sua imensidade e glória. Contudo, importantes verdades relativas ao santuário celestial e à grande obra ali levada a efeito pela redenção do homem eram ensinadas pelo santuário terrestre e seu culto.
Então, que texto impressionante! Alguém arrisca dizer o tamanho desse templo celestial? Creio que ninguém vai ter a audácia de tal coisa, né? Aqui mostra, então, falando da morada do Rei dos Reis, aonde milhares e milhões de milhões estão em pé diante dele. Ao falar sobre isso, Ellen White nos remete àquele templo. Ela está falando do santuário celestial. Ela diz, então, que nenhum edifício erigido por mãos humanas pode nem se comparar, é apenas um pálido reflexo da glória que nós encontramos nesse templo e da imensidade desse templo. Nós não estamos aqui, nesse texto, não está falando do céu inteiro, está simplesmente falando do templo celestial e o tamanho dele. Uma imensidão aonde está o trono de Deus, está os 24 anciões, João viu em visão, assentados em volta, os 4 seres viventes, e miríades de anjos em volta, e é um tribunal que é aberto de maneira pública diante de todo o universo. Maravilhoso texto, e que possamos então entender a glória de tudo isso, o que representa quando falamos de um santuário celestial.